Muito boa noite, muito boa noite. Quem tá chegando na live já vai deixando boa noite. Hoje a live é especial, tá? Hoje eu vou te trazer um conteúdo que mudou meu jogo emocional, tá bom? Hoje eu vou te trazer uma parte do meu conteúdo pago. Então se você tá aqui, fica até o final, porque certamente isso vai te ajudar bastante. Quem tá chegando já vai deixando boa noite. E de qual cidade você está falando? Comenta aí no chat de qual cidade você está falando que eu quero te conhecer. Olha, essa semana a gente vem falado sobre bloqueios emocionais. Segunda-feira a gente falou sobre o bloqueio da dependência emocional. Todo mundo gostou, certo? Ontem a gente fez uma sessão ao vivo. Todo mundo viu, né? Foi uma sessão impactante. E hoje eu vou trazer um conteúdo especial. Eu vou te explicar o que tem acontecido na sua cabeça. Tá bom? Olha aí, ó. Rio de Janeiro. Ana Vilma. Seja bem-vinda, Ana. Zélia, boa noite. Boa noite, Prieto. Costa Lorena, boa noite. Santo Antônio do Monte, Minas Gerais. Juriti, Pará. Sejam muito bem-vindos. Juliana Falsi, muito boa noite, muito boa noite. O conteúdo hoje é especial. Ó, se você... algumas pessoas que vencem e rompem na vida, elas têm uma virtude. Elas terminam o que começam. Então as pessoas que começam algo e não terminam, infelizmente essas pessoas não vão muito longe na vida. E você não precisa ser um gênio, tá bom? Para você se curar emocionalmente, para você dar uma virada de chave na tua vida. Você só precisa terminar o que você começa. Então se você tá aqui na live, você já começou, fique até o final. Todo mundo comenta aqui no chat, eu vou até o fim. Porque quando você escreve, você está declarando ao mundo espiritual e ao universo, tá? Que tudo que você começa, você vai até o fim. Então escreve aqui no chat, eu vou até o fim. Gislane, Teresina, Piauí, maravilha. Maravilha. Olha, hoje eu vou te revelar por que você tem sentido crise de ansiedade. Por que tem sentido depressão? Por que você não conseguiu ainda se resolver por conta de um luto, de uma traição, de um abandono, de uma rejeição? Hoje eu vou te explicar por que você sabe que precisa fazer e você não consegue fazer. Você sabe que precisa fazer, mas você não consegue fazer. E também aquela sensação de que você sabe que poderia fazer mais coisas, você sabe que poderia ser uma pessoa mais realizada, você sabe que tem potencial para ser uma pessoa mais bem-sucedida e você não consegue trazer isso para sua realidade. Parabéns, quem tá falando que vai até o fim, parabéns para vocês. Juliana, Bia, parabéns de verdade. Zélia, parabéns. Parabéns, Zélia. Então, olha, quem aqui sente que nasceu para algo maior, mas ainda não vive isso? Você sente que nasceu para algo maior, mas ainda não vive isso? Como é que se tivesse barreiras invisíveis que te impedisse de passar para o próximo nível? Quem aqui sente ansiedade? Quem aqui está passando por depressão? Quem aqui passa por procrastinação? Quem aqui sabe o que precisa fazer e não consegue resolver? Sabe o que precisa fazer e não faz? Quem aqui sente isso? Você sabe que precisa ler um livro, mas você não consegue ler o livro. Você sabe que precisa ir para a academia, mas você não consegue ir para a academia. Você sabe que precisa se relacionar com outras pessoas, mas parece que sua vida é travada. Quem aqui sente isso? Quem aqui se identifica com isso? Comenta aí no chat, que eu quero te conhecer. Comenta eu, se você se identifica com isso. Comenta aí no chat. Se você se sabota, você começa um projeto e não vai até o final. Você sempre está se sabotando, você está arranjando um jeito para se sabotar. Quem aqui sente isso? Comenta aí no chat.
Comenta aí no chat. Olha, talvez essa autossabotagem, talvez essa crise de ansiedade, talvez essa depressão, talvez esses sentimentos malignos de que as coisas não vai dar certo pra você, talvez isso seja algo que aconteceu no seu passado e que hoje se manifesta nessas coisas pra sua vida. Por quê? Porque os pensamentos geram as emoções geram os comportamentos e os comportamentos geram os resultados. Então todos os resultados que você tem na sua vida, uma pessoa que quer mudar os seus resultados tem que mudar o quê? A base da pirâmide, que é os pensamentos. Só que para você ter pensamentos proféticos, pensamentos positivos, como é que você vai conseguir desenvolver isso sendo que sua vida dá tudo errado? Né? É só tragédia. E aí existe um conhecimento onde você começa a entender por que você pensa como pensa, por que você sente como sente, por que você age como age. Então o que eu vou trazer aqui para vocês não é só sobre bloqueios emocionais. O que eu vou trazer aqui para vocês é o que destrói a vida de milhões e milhões e milhões de mulheres e homens pelo mundo. Presta atenção nisso aqui. Quando eu estava no ventre da barriga da minha mãe, ela tentou me abortar. Eu fui rejeitado pela minha mãe no ventre. Pelo menos era o que meu pai me dizia. Não sei se isso é verdade ou não, mas eu me senti rejeitado pela minha mãe. Depois a minha mãe foi embora de casa, eu me senti abandonado por ela. Em algum momento da minha vida, eu me sentia sozinho. Eu não conseguia ser feliz. Tinha um vazio dentro de mim que eu não conseguia preencher. Quem que sente isso? Tem um vazio dentro de você que você não consegue preencher nem para, sabe? Quem que sente isso? Às vezes você está desconectado de Deus, né? Às vezes você vai até para a igreja, mas você se sente vazia. No meu caso, quando eu era criança, eu não conhecia Deus, tá? Não tinha relacionamento com Deus. E eu tinha um vazio dentro de mim. E aquele vazio, ele... Em algum momento da minha vida, meu pai se casou com outra mulher e eu não conseguia ter paz dentro da minha própria casa. Quantas pessoas hoje não têm paz dentro da sua própria casa? Tem muitas pessoas pelo mundo que não conseguem ter paz dentro da sua própria casa, sabia? E aí, já que eu não tinha paz dentro de casa, eu comecei a ir e procurar a paz do mundo. E como é que é a paz do mundo? É drogas, mulheres, festas, bebidas. E de certa forma eu conseguia preencher aquele vazio dentro de mim, tá? Por algum momento. Era breve. Por algum momento eu me sentia feliz, eu me sentia alegre, eu me sentia que fazia parte de algo. O ser humano, ele tem uma necessidade emocional de fazer parte de algo, tá? O ser humano tem a necessidade de fazer parte de uma tribo. É uma necessidade psicológica desde os primórdios, desde o início da humanidade. O ser humano é um ser sociável. A gente precisa se relacionar. O problema é quando você tem um vazio dentro de si, você começa a se relacionar com as pessoas erradas, que foi o que aconteceu comigo. E aí eu comecei a me relacionar com várias pessoas erradas, né? Em algum momento da minha vida, eu comecei a vender drogas, porque quem tinha droga na época era a pessoa que tinha muitos amigos. Então, em algum momento da minha vida, eu não sabia quais eram as consequências das minhas ações, eu era apenas uma criança. Comecei a fazer coisas que iriam me prejudicar bastante no futuro. Por conta de uma necessidade que eu tinha de fazer parte de uma tribo, por conta do vazio que existia dentro de mim, eu não sabia como preencher aquele vazio, e eu encontrei uma forma de preencher aquele vazio de uma forma momentânea com os prazeres do mundo, só que rapidamente, um dia a festa acaba, no outro dia eu estava esgotado, e aí no outro dia eu tinha que fazer novamente, eu tinha que ir para alguma festa de novo, para poder preencher aquele vazio, e aquilo acaba se tornando uma bola de neve. E aquilo acabou se tornando uma grande bola de neve na minha vida, onde eu sempre precisava estar em lugares, com pessoas, bebendo, curtindo, fumando, pessoas erradas, ambientes errados. E aquilo me levou por um caminho autodestrutivo. Por quê? Salomão fala em Provérbios
o homem que... Os caminhos dos homens parecem ser certo a eles, mas acaba levando à estrada da morte. Ou seja, alguns caminhos que parecem ser certo para você pode acabar te levando para a estrada da morte. E foi isso que aconteceu comigo. Os caminhos que eu estava sendo levado, eu achava que eu estava abalando, que eu estava legal, né? Que eu era playboy, tudo certo, várias mulheres, muita festa, bebida, diversão. Parecia que era maravilhoso. Só que, o que acontecia naqueles dias? Era uma explosão química que acontecia na minha cabeça, onde em um momento de euforia, de festa, libera dopamina, adrenalina, serotonina, que é os hormônios da recompensa, do prazer. Em alguns momentos da minha vida eu me sentia feliz, né? Eu me sentia alegre. Só que aquilo era ilusão. Quando acabava, eu tinha que voltar novamente, porque era uma bola de neve. Vira um efeito bola de neve. E aí cada vez você se afunda mais, porque a Bíblia diz que um abismo chama outro abismo. E aí é complicado. Em uma noite na qual eu achava que era uma daquelas noites inesquecíveis que acontecia na minha vida, alguma festa inesquecível, naquele dia eu estava com alguns êxtase no bolso, e aquele dia eu acabei sendo preso. Fiquei 7 dias preso. 7 dias preso, e eu fui parar em uma cela onde eu encontrei Deus. A única cela que tinha culto era a cela onde eu fui parar, por uma coincidência, por conta do meu nome. E eu fui parar lá dentro. Lá dentro eu conheci a Deus. Lá dentro eu fui limpo. Eu saí de lá com minhas vestes brancas. Eu saí de lá renovado. Eu saí de lá com meu coração puro. Eu saí de lá outra pessoa. Lá Deus falou comigo e eu escutei a voz de Deus lá dentro. E aí eu saí de lá com outros olhos, tá bom? Passei por um processo de renovação. Olhei pra dentro de mim mesmo. Enxerguei os meus erros, as minhas falhas. Eu identifiquei que eu não era um bom filho. Eu identifiquei que eu não era um bom amigo. Porque eu acabava levando as pessoas a influenciar as pessoas para os caminhos errados. Eu comecei a olhar para dentro de mim. E aí eu tive um encontro com Deus. Aí foi maravilhoso. Tive um encontro com Deus tremendo. Deus, ele me tirou daquele lugar. E o que acontece? Em algum momento da minha vida, eu queria falar para as pessoas o que tinha acontecido comigo. Eu tinha muita vontade de contar meu testemunho, porque meu testemunho é muito poderoso. Eu escrevi um livro falando sobre isso. Opa! Caiu aí? Caiu, voltou. Pessoal, deu uma caidinha aí? Parece que voltou, né? Voltou a live? Responde aí no chat. Tá todo mundo me escutando? Se você tá na live, vá até o fim, tá? Preste atenção nisso aqui. Tinha muita vontade de contar meu testemunho, de falar para as pessoas o que tinha acontecido comigo, né? De ajudar as pessoas, né, a encontrar Deus também, porque Deus existe. Só que eu era bloqueado. Eu queria falar para as pessoas o que tinha acontecido comigo. Eu queria contar meu testemunho. Eu queria colocar em prática o meu propósito de vida. Lá dentro eu conheci meu propósito. Eu entendi quem eu era. Eu entendi o que eu nasci para fazer. Eu entendi o propósito de Deus em tudo que aconteceu na minha vida. Só que eu me via bloqueado. Vários bloqueios emocionais me prejudicavam em várias áreas da minha vida. Bloqueio da dependência emocional, que foi o que eu falei segunda-feira. Bloqueio de crenças limitantes. Bloqueio de traumas, do luto. Tantos bloqueios que me prejudicavam em várias áreas da minha vida. Eu não conseguia vir aqui fazer uma live com vocês. Tu acha que eu conseguia, há um ano atrás, vir aqui fazer uma live com vocês? Não ia conseguir não, pessoal. Eu era travado. Minha vida estava travada. Fui traído, injustiçado, roubado. Passei por uma fase depressiva. Tomava remédio para dormir. Ansiedade. Ruim. Pensa. Tanto de tragédia que aconteceu na minha vida. E aí eu me deparei com esse conteúdo. Eu me deparei com uma luz na minha vida.
Claro, a palavra de Deus. Só que a palavra de Deus dentro disso aqui, ó. Eu vou te explicar para você. Dentro da sua mente. O que tem acontecido com a sua mente? Por que você se propõe a fazer algo e não consegue trazer a realidade? Eu vou te explicar isso agora. Preste atenção nisso aqui. Se você está curtindo esse conteúdo, clica aqui no aviãozinho e já compartilha essa live para 10 pessoas. Vamos turbinar essa live. Clica aqui no aviãozinho e compartilha essa live para 10 pessoas, porque esse conteúdo aqui é top demais. Para ter só essa quantidade de pessoas aqui na live. Compartilha aí, pessoal. Compartilha aí. Clica no aviãozinho e compartilha aí. Olha, eu sei que cada um aqui tem uma história triste para contar. Todo mundo já passou por alguma aflição, alguma coisa de ruim na sua vida. Mas o que eu tenho para te dizer é o seguinte: tudo que aconteceu na sua vida tá te guiando pro seu propósito. Tá te guiando para onde Deus quer levar você. Só que se você se vitimizar pelo que aconteceu, você fica paralisada. Aí você não anda mais para frente. Você tá andando para trás. Aí você precisa resignificar, trilhar uma trajetória, criar novos caminhos, trilhas neurais, tá? Para que você possa seguir novos caminhos. Por quê? Porque o vitimismo, ele te paralisa. E quando você passa pela aflição, você se torna uma vítima da aflição, você se paralisa e você não consegue mais avançar na vida. E geralmente é isso que acontece com as pessoas, tá? Então quando meu pai morreu, eu me tornei uma vítima daquilo. Coitadinho de mim, quem vai ser de mim ser o meu pai? E agora, o que eu vou fazer? O que eu vou fazer da minha vida? E aí eu não queria mais batalhar, eu não queria mais correr, eu não queria mais lutar. Paralisado, depressão, ansiedade, bicho pegando, tomando remédio pra dormir. Quem é que sente isso? Por que essas coisas se manifestam na nossa vida? Por conta dos bloqueios emocionais. Por conta do significado. Como que surgem os bloqueios emocionais? Por conta do significado que você dá, tá? Para as tragédias que aconteceram na sua vida. Então você precisa resignificar. Você precisa dar um novo significado para aquilo que te aconteceu. E aí eu vou te explicar aqui agora como que isso se manifesta na sua vida, tá? Vou te explicar aqui agora como que isso se manifesta na tua vida. Antes eu queria te dizer o seguinte, que os seus bloqueios, eles têm intimidade com o seu propósito. E os seus bloqueios nasceram dos seus traumas, das suas crenças limitantes, da forma como você foi criada, do meio ambiente. E está onde? Está na sua alma, tá? E por conta da sua alma, das suas emoções, você é seu próprio inimigo. E a gente vai trabalhar isso, porque existe um caminho para você sair daí. Para você se libertar dessa prisão psicológica. Dessa prisão do inferno, tá? Isso é uma prisão do inferno. E você vai se libertar disso em nome de Jesus. Presta atenção nisso aqui. Presta atenção nisso aqui, ó. A nossa mente, eu vou te explicar por que a sua mente te bloqueia. Por que sua mente está te sabotando, tá? Existem várias formas de explicar isso aqui. E eu vou te mostrar apenas uma delas. Tá bom? Para te explicar esse exercício, eu gosto de separar a nossa mente em duas partes, tá? Mente racional, tá? E mente emocional. Mente emocional. Preste atenção nisso aqui. A mente racional, ela é responsável pela criação dos seus objetivos, pela clareza desses objetivos e pela autocobrança, tá? Desses objetivos. Então, por exemplo, mente racional. Eu tenho um objetivo de emagrecer. Isso é o quê? Um objetivo. E aí, eu tenho clareza que se eu for para academia, eu vou ter melhora na minha saúde física, na minha saúde mental, vai liberar endorfina, vai liberar serotonina, meu corpo vai ficar mais legal, eu vou ficar mais forte. Eu sei disso, eu tenho clareza disso. E eu me cobro disso. Eu preciso ir para a academia. Da onde que vem esses pensamentos? Da mente racional. Você quer. E aí o que acontece? Existe uma coisinha que se chama força de tração de realização.
E a força de tração de realização representa apenas 13%. 13% da força que você tem de realizar alguma coisa do seu racional representa 13%. E o emocional representa 87%. Por quê? Porque disciplina não está no racional. Disciplina está aqui, ó, no emocional. Disposição não está no racional. Disposição está no emocional. Ânimo não está no racional. Ânimo está aqui, ó, no emocional. Você quer, mas você não consegue realizar. O que é isso? É o conflito interno entre o querer e o realizar. Você quer ler um livro, você quer estudar, você quer vencer na vida, você não consegue trazer a realidade. Você quer prosperar, você quer ter um casamento, você tem vários objetivos, mas você não consegue trazer a realidade. Por que isso acontece? Por conta da sua mente emocional. 87% da sua força de realização está na sua mente emocional. Então, você tem vontade de pregar, de levar a palavra de Deus, ou de palestrar, de ser um palestrante, que era o meu caso, e eu não conseguia fazer por quê? A minha mente racional queria, mas a minha mente emocional me bloqueava. Quando você quer e você não consegue realizar, o que está acontecendo? Ó, um bloqueio. Um bloqueio emocional. É o que a ciência chama isso. Bloqueios emocionais. Quem aqui está se identificando com isso? Quem aqui tem um conflito interno entre o querer e o realizar? Você quer, mas não consegue realizar. Comenta aqui no chat, eu tenho. Quem aqui está se identificando? Comenta aí no chat que eu quero ver. Thalitinha, eu. Quem mais? Comenta aí. Eu tenho. Ana Vilma, eu tenho. Gislane, eu tenho esse problema. Rosana, eu. Quase todos os seres humanos têm isso aqui, tá? Na verdade, todos os seres humanos têm isso aqui em algum nível, tá? Porque a gente sempre vai ter que superar barreiras. A gente sempre vai ter que passar para o próximo nível. Então a gente sempre vai se ver aqui, ó, bloqueado em alguma coisa. E aí, né, esse conhecimento, ele te ajuda a se libertar disso. Existe um caminho para você se libertar disso. E eu vou te ensinar aqui agora. Ó, existem duas formas, tá? Existem duas coisas, tá? Dois fatores do porquê que essas coisas acontecem. Por que acontecem os bloqueios emocionais? Por conta de dois fatores. Por conta dos recursos e por conta dos registros. Recursos e registros. Anotem isso aí se você está com um caderno anotando. Recursos e registros. O que são os recursos? Os recursos é toda a referência que você tem do passado para que você possa construir o seu presente. Então, por exemplo, se uma pessoa chega em mim e fala: Vitor, eu queria ter um casamento próspero, eu queria ter um relacionamento saudável com o meu cônjuge. Eu, como terapeuta, a primeira coisa que eu preciso perguntar para essa pessoa é o seguinte: como que foi a relação dos seus pais? Porque a forma como você viu o relacionamento dos seus pais moldou dentro de você o padrão interno de relacionamento, que foi o que a gente abordou segunda-feira passada. O bloqueio da dependência emocional. Seu padrão interno de relacionamento. O que são os recursos? São as referências do passado para que você possa construir o seu presente. E aí a gente pode expandir isso para todas as áreas da sua vida. Sua vida financeira, quais são os recursos que você tem? Sua vida profissional, sua saúde física, quais são a sua vida espiritual? Quais são as áreas da sua vida? Quais são as referências que você tem? A live parou? Alguém comentou aqui que a live tá parada. Me avisa aí se a live tá legal. Tá todo mundo conseguindo me escutar? Comenta aí no chat. Comenta aí no chat se tá todo mundo conseguindo me escutar, pessoal. Alguém falou que a live parou.
Tá todo mundo conseguindo me escutar? Está normal aqui. Ah, então Gislane, deve ser tua internet aí que deu uma travada, tá? Então vamos lá, vamos continuar. Preste atenção nisso aqui. Ó, os recursos são as referências que você tem do passado para que você possa construir o seu presente. Então, quais são as referências que você tem do seu passado para que você possa construir o seu presente? E isso em todas as áreas da sua vida, tá? Hoje, os resultados que você tem tá ligado com o seu passado, você sabia disso? Só que o seu passado, ele pode definir o seu presente. Seu passado nunca, nem jamais, pode construir o seu futuro. Vai definir o seu futuro. Por quê? Porque o seu futuro vai ser definido pelas decisões que você toma hoje, pelas sementes que você decide semear hoje. Então a semente que você semeia hoje, você vai conseguir enxergar o seu futuro amanhã. Por isso que é importante você passar por essa jornada de autoconhecimento e você entender as suas raízes e voltar lá no passado e fechar todos os ciclos, tá bom? Que ficaram abertos na sua vida. Então o que são os registros? As referências do passado para que você possa construir o seu presente, tá? E aí, tem um conhecimento mais profundo onde a gente pode se aprofundar nisso aqui, mas eu acho que não seria relativo trazer isso agora, tá, para vocês. Mas tem também os recursos. O que são os recursos? Os registros. O que são os registros? Os registros são os traumas, as feridas emocionais, as crenças limitantes, o padrão de pensamento errado, o padrão de mentalidade errado, tá bom? Que tem bloqueado. São os registros. É que você registra na sua cabeça e deixa e fica armazenado na sua memória. Seus traumas, as coisas ruins que você passou na vida. Rejeição, abandono, traição, humilhação. E aí essas coisas se manifestam em ansiedade, depressão, coisa ruim. Você já percebeu que a maioria das pessoas que tem isso, em algum momento da vida delas, ela passou pelo luto, o pai morreu, ou a mãe morreu, ou foi traído, ou foi agredida, ou teve um término de um casamento. Depois desse incidente, depois desse evento de alto impacto emocional, a pessoa começa a ter crise de ansiedade, depressão, procrastinação, não consegue mais fazer nada, não consegue mais se relacionar. Gera vários padrões de comportamentos que prejudicam a vida da pessoa. Quem aqui tá caindo na ficha? Tem as crenças limitantes, as coisas que seus pais falaram pra você desde a sua infância, a forma como você se vê, a forma como você enxerga o mundo. Tudo isso tá dentro dos registros, tá? São as memórias de alto impacto emocional que governam sobre os seus pensamentos. Cada trauma gera um padrão de comportamento que te prejudica emocionalmente. Você sabia disso? Então, ó, por exemplo, eu falei na segunda-feira sobre o bloqueio da dependência emocional, sobre a questão do abandono. O abandono, ele gera dependência emocional. Por quê? Porque quando a pessoa é abandonada, principalmente na infância, ela desenvolve o padrão interno de relacionamento, de pensamento do seguinte: ó, a crença, o amor pode ir embora a qualquer momento. Por quê? Porque você foi abandonada. E aí, na fase adulta, essa pessoa segura o amor. Só que às vezes o amor machuca e você precisa soltar o amor. E a pessoa fica segurando o amor que está machucando. Por conta da dependência emocional. Uma lacuna que não foi preenchida na infância dela, principalmente, tá? Essas feridas podem entrar em qualquer momento da sua vida. Depende de como está o seu emocional. E aí a pessoa se vê totalmente dependente de outra. E fora isso, existem várias outras feridas que geram vários outros de comportamento. Ó, pessoas que ficam emprestando dinheiro para os outros, pessoas que ficam ajudando as outras pessoas e sempre acaba se arrebentando. Sempre acaba se arrebentando. Você faz mais pelas outras pessoas do que para si mesmo. E aí, quando você precisa de alguém, não tem ninguém para te ajudar. De onde que vem isso? Da ferida da rejeição. Em algum momento você se sentiu rejeitada na sua vida, tá? E isso gerou dentro de você o padrão interno de relacionamento, onde você não quer ser desaprovada pelas outras pessoas. E aí isso gera um bloqueio, né? Em várias áreas da sua vida, principalmente na sua vida financeira, tá? Porque você tira do seu cartão de crédito para emprestar para os outros não pagam, você acaba se arrebentando. Quem aqui passa por isso?
Quem aqui passa por isso? De onde que vem isso tudo? Isso aqui, ó. Recursos e registros. A forma como a sua mente foi programada. A sua mente tem uma programação, tá? Por exemplo, o meu computador, ele é uma máquina. Uma máquina que armazena memória, certo? Informações. Essa máquina se chama hardware. Hardware é a máquina. Dentro da máquina tem um sistema operacional que se chama software. E o software do meu computador se chama o Windows 11. Presta atenção nisso aqui. O seu celular, no meu caso, é um iPhone. A máquina, existe a máquina celular. Dentro da máquina tem um sistema operacional que roda dentro que se chama iOS. Da Samsung é o sistema operacional que se chama Android. O que é isso, sistema operacional? Onde eu quero chegar com isso? A sua mente, o seu cérebro é uma máquina, onde armazena memória, processa pensamentos, informações. E aí você tem um padrão de crenças. Você tem um sistema operacional rodando na sua mente. O que é esse sistema operacional? É a forma como você se vê, é a forma como você enxerga o mundo. E aí, voltando lá pro início, seus pensamentos geram suas emoções geram seus comportamentos, e os seus comportamentos geram seus resultados. E aí é por isso que ele tem seus resultados ruins, por conta do seu programa mental, por conta do seu drive mental. E por que tem um drive mental ruim? Traumas, bloqueios, feridas, crenças, entendeu? Quem aqui tá conseguindo entender? Quem aqui tá conseguindo dar uma clareada? Comenta aí no chat. Porque eu só consegui resolver os meus traumas, os meus bloqueios, depois que eu passei por isso aqui, ó. Uma jornada de autoconhecimento. Comecei a olhar pra dentro de mim mesmo, enxergar os meus defeitos, as minhas falhas, enxergar por que eu pensava como pensava, por que eu sentia como sentia, por que eu agia como agia e por que eu tinha aqueles resultados. Olha aí, ó. Thalitinha, Otália, Gislaine. Quem mais? Quem mais aí tá dando uma clareada? Juliane, Sandra, Dulcineia. Quem mais aí tá dando uma clareada? Ana Vilma. Ó, existe um caminho, tá? Para você construir novas trilhas neurais, porque a sua mente ela é neuroplástica. O que é a neuroplasticidade? É o poder que a sua mente tem de se transformar no que você quiser. O que significa neuroplasticidade? Neuro, mente, cérebro. Plasticidade, plástico. O que é o plástico? Você derrete o plástico, você transforma ele do jeito que você quiser, não é? A mente humana da mesma forma, você consegue transformar ela do jeito que você quiser, você consegue reprogramar a sua mente. Você consegue criar novas trilhas neurais para você sair, tá, dos bloqueios emocionais, que foi o que eu fiz, tá bom? Para mim romper, tá bom? Dentro do meu emocional, a minha alma era preta, minha alma tava escura, tava depressiva. E graças a Deus, Deus ele é a fonte de toda transformação, tá bom? É claro. Mas Deus ele deixou os médicos para quê? Para te ajudar a fazer uma cirurgia, né? A te passar um remédio. E da mesma forma ele deixou pessoas para cuidar da sua mente, tá bom? Para cuidar do quê? Da sua alma. O que é a alma? Mente, emoções e comportamentos, tá? Esses são os três pilares da alma. Mente, emoções e comportamentos. E a gente consegue trabalhar isso como? Através disso aqui, ó. Através de uma jornada de desbloqueio emocional. Desbloqueio emocional. Por quê? Porque você não nasceu com bloqueios emocionais. Você sabia disso? Você não nasceu com isso. Isso não te pertence. E da mesma forma que isso entrou, isso vai sair por 7 caminhos.
Da mesma forma que isso entrou na sua vida, isso vai sair por 7 caminhos, igual saiu na minha vida. E você precisa tomar posse disso, tá? Você precisa acreditar nisso. Uma das chaves desse processo é você acreditar. É você começar algo e ir até o final. Tô vendo pessoas aqui, tá entrando e tá saindo na live, falou que ia até o fim, ainda não foi até o fim, né? Então você só consegue romper nisso aqui, ó, se você for até o fim, tá? Eu tive que ir até o fim para conseguir romper com os meus bloqueios emocionais. Quando você cura a sua alma, aí você consegue se conectar com Deus, com o Criador do Universo. Aí você não vai mais se sentir sozinho. Você não vai mais precisar agradar ninguém. O único ser que você vai precisar agradar é a Deus, só Ele. E aí você vai amar o próximo, é claro. Só que amar o próximo não significa que você vai ter que agradar todo mundo, tá? Às vezes você vai ter que aprender a dizer não, tem que aprender a dizer não. Como que você vai aprender a dizer não? Assim, ó, curando seus traumas, curando seu interior, entendendo quem você é, entendendo o que você nasceu pra fazer. Existe mais coisa aqui, tá? Que eu vou trazer amanhã. Não vou conseguir terminar o conteúdo hoje, tá? Que já se passaram quase 40 minutos. Mas vou trazer amanhã, quinta-feira. E eu vou estar abrindo aqui a minha mentoria, sexta-feira que vem, tá? A minha mentoria, onde a gente vai dar continuidade nesse processo, tá? Continuidade nesse processo transformador para a sua vida. Transformador para a sua vida. E agora a gente vai fazer a meditação guiada poderosa. Por quê? Porque você não nasceu com isso e você vai encontrar a essência, tá bom? Agora a gente vai realizar uma técnica de desbloqueio emocional em resignificações. Quem aqui já fez uma técnica de desbloqueio emocional? Comenta aqui no chat. Quem aqui já participou de uma técnica de desbloqueio emocional? O que é isso? A gente vai fazer uma meditação guiada. A meditação guiada, algumas pessoas já fizeram aqui comigo algumas vezes, só que essa é especial, tá? Essa você vai encontrar a sua essência, você vai encontrar aquilo que um dia você perdeu. E o que é isso? A sua essência. Quem você é na sua essência. Então, quando você era uma criança, você não tinha bloqueios emocionais. Em algum momento isso entrou na sua vida por conta dos traumas, por conta das pessoas que a gente mais ama, são as pessoas que mais nos prejudicam emocionalmente, por conta das crenças que as pessoas falaram da gente, os nossos fracassos. Então você não nasceu com isso. E da mesma forma que isso entrou, isso vai sair. E o que eu quero te dizer é o seguinte: quando você era uma criança, você não tinha nada disso. Você era um ser ingênuo, puro. Jesus, quando ele fala das crianças, ele fala que o reino dos céus pertence às crianças. Ou seja, Jesus também fala o seguinte: a não ser que você se torne como elas, você não vai conseguir herdar o reino dos céus. Por que a criança? Por conta da pureza. Por conta da alegria, do brilho nos olhos, de sonhar, de viver, de sorrir, de ser feliz, independentemente das circunstâncias. Você não estava nem aí quando você era criança, se tinha comida, se tinha muita comida ou pouca. Você era totalmente livre disso aqui, ó. E aonde que você se perdeu? Isso começa lá em Adão, tá? Adão, ele era um homem puro. Adão era a imagem e a semelhança de Deus, o ser perfeito. Ali a imagem e a semelhança de Deus. Quando Deus cria Adão, ele fala, ó, isso é bom. Tem gente que fala que o homem é mau. Só que quando Deus cria o homem, ele fala, isso é bom. Só que o homem se perde, o homem cai, o homem peca e ele cai, ele sai do jardim, ele é expulso do jardim. Onde que o homem caiu? A partir do momento que ele come o fruto da maçã do conhecimento do bem e do mal, e ali ele começa a discernir o que é certo e o que é errado. E a partir disso, a humanidade se torna caída por conta do conhecimento do bem e do mal. Ou seja, quando você era uma criança, você não sabia o que era certo ou errado. A partir do momento que você foi crescendo, você começou a desenvolver
a inteligência para entender o que era certo ou errado. E, infelizmente, no mundo, tem mais coisas ruins do que coisas boas. Tem os traumas, tem as pessoas que nos fazem mal, tem as pessoas que abusam da gente. E aí, o que acontece? Você começa a se perder de si mesmo. Você começa a perder a sua essência. E é isso que a gente vai fazer aqui agora. A gente vai recuperar a essência que foi perdida na sua vida. Então a gente vai fazer a meditação guiada agora, tá? E é muito importante que você siga as instruções que eu vou passar aqui para vocês agora. Na meditação guiada você vai fazer uma respiração profunda. Você vai inspirar pelo nariz, vai segurar. Enquanto você segura, você força a sua barriga para fora para ativar o seu diafragma. Seu diafragma está conectado no seu nervo vago e o seu nervo vago está conectado no seu cérebro central. E isso vai te trazer uma sensação de relaxamento. É importante que você entre em um relaxamento profundo, tá? Com os olhos fechados, né? Você vai começar a imaginar tudo que eu for te falando, tá bom? Em algum momento eu vou pedir para você declarar algumas palavras. As palavras têm poder. Então é importante que você siga todas essas instruções. É mais ou menos 10 minutos. Então, separe um ambiente para você fazer essa meditação guiada, tá bom? Separe aí um ambiente agora para você fazer essa meditação guiada. Apague as luzes de onde você tá, para você conseguir visualizar legal, tá? Encosta as suas costas em alguma cadeira, se sente, tá bom? Não se deite, porque senão você pode dormir. É um momento de relaxamento profundo, tá? E você vai fazer a meditação guiada comigo. Você vai começar a imaginar tudo que eu for te falando. Agora comenta aqui no chat se você já está pronto. Se já está com a luz apagada. Se já está sentado em uma cadeira para você relaxar. E para você sentir essa meditação guiada. Comenta aqui no chat, eu estou pronto. Comenta aqui no chat, eu estou pronto. Otália tá pronta. Quem mais tá pronta? Comenta aí. Comenta aí no chat que a gente vai começar a meditação guiada, tá? Um momento de relaxamento, um momento para você ficar tranquila, tá? Igual os áudios que eu mando lá no grupo. Todo mundo já sabe mais ou menos como é que é, tá? Gislaine tá pronta. Dulcineia tá pronta. Muito obrigado. Ana Vilma tá pronta. Quem mais aí tá pronta para poder fazer a meditação guiada? Vai comentando aí. Sandra Silveira tá pronta. Cirleia tá pronta. Juliana Falsi tá pronta. Maravilha, então vamos lá. Olha, você vai fechar os seus olhos e vai imaginar comigo, tá bom? A Jaqueline também tá pronta. Crislane tá pronta. Fernanda tá pronta. Maravilha, então vamos lá. Feche os seus olhos agora. Feche os seus olhos. Eu vou trocar essa música aqui que eu estou usando. Vou colocar outra música. Olha, feche os seus olhos. Inspira pelo nariz. Segura. Força a barriga. E solta pela boca. Inspira. Segura. Solta. Fique com seus olhos fechados até o final. Permita que as suas pernas fiquem relaxadas neste momento. Relaxa suas pernas. Relaxa os dedos dos seus pés, o tornozelo, o seu joelho. Inspira. Segura. Solta. Solta os seus ombros. Permita que seus ombros fiquem relaxados neste momento. Inspira. Segura. Solta. Alivia o seu pescoço. Balança seu pescoço para um lado, para o outro. Permita que todo o seu corpo entre em um profundo relaxamento. Todos os músculos do seu corpo, todas as células
estão totalmente relaxadas neste momento. Relaxe os músculos da sua mandíbula, da sua língua, os músculos dos seus olhos. Permita que a sua face fique totalmente relaxada. Inspira, segura, solta. Agora, eu quero que você comece a levar sua atenção para dentro de você. Comece a imaginar o seu mundo interior. E o que sua mente trouxer, apenas dê vazão. Este mundo interior é perfeito. Não existe dor, não existe angústia, não existe sofrimento. Vamos acessar agora o mundo onde você é a protagonista. E é a partir desse mundo que você vai criar toda a sua realidade aqui fora. Todas as respostas que você precisa, toda a força, está aí, no seu interior. Lembre-te que você é um ser espiritual. E as chaves estão aí, na sua essência. Inspira, segura, solta. Agora imagine que cada vez mais você está entrando para dentro de si mesma. Então, você se depara com um jardim, um lugar florido, bonito, com árvores. Você sente o cheiro da natureza. Você sente a brisa batendo nos seus cabelos, no seu corpo, no seu rosto. E você sente uma profunda paz neste lugar. E neste lugar, você se encontra com um animal. Um animal dócil, seguro. E ele te traz a sensação de que sempre foi o seu melhor amigo. E ele começa a te conduzir por um lugar. Ele começa a levar você para um lugar onde você vai sentir muita alegria e muita felicidade. Curiosamente, você continua seguindo esse animal. E então, no fim do horizonte, você enxerga uma casa. Uma casa simples, humilde, que exala muita harmonia e muita alegria. E você quer saber quem habita nessa casa. E é para lá que este animal está te levando. Você se aproxima dessa casa, você se aproxima da porta e aperta na campainha. Pim, pom. E de repente, começa a escutar passos em direção a essa porta. Passos leves e sutis, como se fossem de uma criança. Ela vira a maçaneta, abre a porta e você se depara com essa criança. Então, você percebe que essa criança é você. Observe os olhos dessa criança, os cabelos dela, o sorriso. Essa criança é você. Quando não sabia o que era certo ou errado, quando não tinha sido ferida, quando não tinha sido frustrada,
Antes de tudo acontecer. Uma criança que acreditava em tudo. Que acreditava no amor, na bondade, nos sonhos. Uma criança inocente, pura, alegre, feliz. Essa criança é você. Se em algum momento você se lembrar de algumas memórias ruins, pegue essas memórias, coloque elas dentro de um balão e assopre esse balão até ele ficar totalmente cheio e jogue ele para fora dessa casa. Esse balão sobe, sobe e desaparece no espaço, levando embora todas as memórias ruins. Agora se volte e olhe para a face dessa criança. Sabe o que ela precisa? Ela precisa de um abraço. Visualize você se abaixando e dando um abraço nessa criança. Um abraço profundo e demorado. Essa criança é você. Na sua inocência, na sua pureza, na sua ingenuidade. Agora, pegue essa criança, coloque ela no seu colo. Olhe no fundo dos olhos dela e repete comigo essas palavras. Com os olhos fechados, visualize essa criança no seu colo, abre a sua boca e repete comigo essas palavras. Minha criança. Oh, minha criança. Que saudade eu tenho de você. Que saudade eu tenho desse brilho no olhar. Que saudade eu tenho dessa pureza. Que saudade eu tenho dessa alegria. Dê a essa criança todo o carinho e afeto que só você pode dar a ela. É um encontro maravilhoso, cheio de emoção. Agora repete comigo mais uma vez. Minha criança, me perdoa por ter permitido que fizessem isso com você. Me perdoa por não ter ouvido você. Ou por ter feito, na verdade, tão mal a você, criança. Perdão por não ter cuidado de você como você merecia. Então, você percebe que essa criança não carrega um olhar de mágoa, que não leva ressentimentos. É um olhar que te compreende e não te condena. Essa criança se aproxima dos seus ouvidos agora e fala: está tudo bem. Eu te perdoo. Porque apesar de tudo, eu tenho muito orgulho da pessoa em que você se tornou. Apesar de tudo, eu confio em você. E eu te vejo como uma pessoa vencedora que teve de suportar muitas adversidades nessa vida. Só me prometa uma coisa: nunca mais me abandones novamente. Então vocês começam a sorrir, dê um abraço nessa criança, dê um beijo nela. Sinta, esse momento é seu. Sinta essa emoção de encontrar com a sua essência. E agora você vai repetir comigo pela última vez. Abre a sua boca e repete comigo essas palavras. Minha criança,
eu te prometo que a partir de hoje, eu serei sua guardiã. E eu não vou mais deixar ninguém te causar mal nenhum. A partir de hoje, minha criança, eu me comprometo com você. Então você dá um abraço tão profundo nessa criança, tão firme, que essa criança entra para dentro de você e hoje vocês duas se tornam uma só. Hoje você resgata o que o mundo um dia tentou tomar de você, o que as feridas um dia tentou tomar de você, o que os traumas um dia quis tomar de você. Hoje você resgata a sua essência, a sua pureza, o seu amor próprio, a sua alegria. E você sai dessa casa sorrindo, correndo com os braços abertos, muito feliz. Você está se sentindo tão leve. E então, nesse jardim, correndo, uma luz desce do céu e ilumina todo o seu corpo neste momento. E junto com essa luz, carrega uma mensagem que te fala: filha amada, filho amado, continua a sua jornada. Seja forte e seja corajosa. Porque quem sabe os caminhos do homem sou eu. E todos os meus planos para ti são planos de te fazer feliz e próspera. E você ainda vai viver os melhores dias da sua vida. E você sente essas palavras tomando conta do seu corpo. Essas palavras preenchendo a sua alma, seu espírito. E você se sente leve, curada, iluminada. Você é preenchida agora com esperança, com fé, coragem, amor próprio, ousadia. Inspira, segura, solta. Inspira, segura, solta. Lentamente, vem trazendo a sua consciência para o presente, para o agora novamente. Sinta seu corpo, seus braços, suas pernas. Inspira, segura, solta. Quando estiver pronta, pode abrir os seus olhos novamente e comenta aqui no chat o que você está sentindo agora. Se você chorou, se você está sentindo leve, se você está sentindo paz, esperança. Comenta aqui no chat. O que você está sentindo agora? Juliana False, em paz. Que maravilha, Juliana. Cirleia, me sentindo leve. Dulcineia, até chorei. Chorei muito.
Jaqueline, em paz. Gislane, eu tô me sentindo leve, com esperança de continuar. Leveza, paz. Sem palavras, gratidão. Obrigado, Ruth. Quem mais? Comenta aí. Comenta aí no chat. Olha, a gente já tá finalizando a nossa live. Amanhã a live também vai ser poderosíssima, tá? Não perca a live de amanhã por nada. Se você não tá no meu grupo, tá? Você vai ter a oportunidade de entrar no grupo daqui a pouco, onde eu mando áudios diariamente. A Bia comentou aqui em paz. Glória a Deus, Bia. Aleluias. Isso aqui, esse conteúdo que eu tô trazendo pra vocês é só uma palhinha, tá? Do que tem dentro disso aqui, ó. Tá? Então eu montei uma mentoria, tá bom? Onde eu vou te ajudar a desbloquear isso aqui. Tá? A gente vai desbloquear isso aqui tudo. A gente vai desbloquear as feridas emocionais, os traumas, as crenças limitantes. A gente vai desbloquear o governo emocional. A gente vai desbloquear dependência emocional, tá bom? Que foi o que a gente abordou na segunda-feira. Nessa mentoria você vai desbloquear isso na sua vida. Você vai desbloquear fragilidade, tá bom? Questão de você se tornar frágil, tá? Com os acontecimentos que te aconteceram. Vitimismo, você vai desbloquear o vitimismo, tá? Você vai desbloquear, você vai renascer, vai desbloquear, né, a sua força interior, tá bom? Então essa jornada é um pacote completo, tá? Onde eu vou dar a oportunidade para você estar entrando dentro dessa mentoria de desbloqueio emocional, que vai acontecer na sexta-feira. Então, que dia que você vai estar tendo a oportunidade de entrar nessa mentoria? Sexta-feira, tá? A gente vai ter uma aula amanhã e vai ter uma aula sexta. Então, clica aqui no link se você não está no meu grupo VIP, para você não perder as aulas. Inclusive, eu vou mandar a gravação das aulas por lá, tá bom? Se você não está no meu grupo VIP, clica aqui no link, entra no grupo VIP, tá? Onde você vai ter a oportunidade de entrar na minha mentoria, tá bom? A minha mentoria, eu vou falar para vocês como é que vai funcionar ela, tá bom? E aí você vai participar aqui do meu grupo gratuito, tá? Onde eu já entrego um trabalho gratuito pra galera. E você vai entrar no meu grupo VIP. Se você não tá no meu grupo VIP, clica no link aqui agora, ó, e entra no grupo VIP aí. Quem aí gostou da live de hoje? O que vocês acharam da live de hoje? Comenta aí. Que Deus te dê muita força, saúde e disposição, pois essas lives estão sendo uma bênção. Que maravilha, Crislane. Obrigado. Vou tirar uma foto disso aqui. Crislane, quero agradecer por ontem. Eu coloquei Deus na frente hoje para ir trabalhar e hoje eu fui demitida. Mas eu sei que foi Deus que me livrou de tudo. Agora só ponha Deus na frente e procurar outro emprego. Com certeza, viu, Juliane? Com certeza, pode ter certeza disso. Tá? Teve um momento da minha vida que eu tive que largar uma empresa que eu faturava 400 mil reais por ano. E foi a melhor decisão que eu tomei na minha vida. Porque aquela empresa eu não me sentia feliz, eu não me sentia satisfeito. Tá bom? E a melhor decisão que eu tomei na minha vida foi sair daquele lugar que não me pertencia. Tá? A melhor decisão que você pode tomar na sua vida é você sair de lugares que não te pertencem mais. Então pode ficar tranquilo, entrega para Deus, porque Ele vai fazer uma virada de chave na sua vida em nome de Jesus. Aqueles que são justos, o justo não mendigará o pão, tá bom? Em nome de Jesus. Live poderosa, abençoada hoje. Que Deus abençoe você e sua família. Muito interessante, abençoada. Então olha, amanhã, não perca a aula de amanhã por nada. Tá?
Porque a aula de amanhã ela é tão poderosa quanto a aula de hoje, tá bom? Então amanhã até sexta-feira, né, a gente vai dar continuidade nessa semana de desbloqueio emocional, tá bom? Esse conteúdo que eu entrego para vocês é uma palhinha, tá bom, da minha mentoria. Amanhã e sexta-feira tem muito mais, ok? Desse conteúdo transformador, tá bom? Transformador de vidas, ok?